Deus opera em mim o querer, o realizar e o caminhar. Olha que título fantástico. Deus opera em mim 3 coisas: o querer, o realizar e o caminhar. Nós vamos fazer essa reflexão hoje, baseada em Filipenses 1:6. Pega a sua Bíblia aí. Quem tem Bíblia? Filipenses 1:6 e Filipenses 2, 12 e 13. São esses 2 versos chaves que nós vamos trabalhar na nossa mensagem de hoje. Muito bem. Deus opera em mim o quê? Emanuel, pode desligar essas lâmpadas aqui, ó, da frente, para facilitar para os irmãos que estão na igreja, para acompanhar. Deus opera em mim o querer, o realizar e o caminhar. Olha só. E por que um tema desse agora no início de 2026? Para que nós possamos sentir como Deus pode nos guiar, como Ele tem um propósito para a nossa vida. E essa mensagem é para você, meu irmão, que está nos acompanhando hoje, agora. Vamos lá então. Vamos abrir as Bíblias. Olha só. E eu trouxe aqui para os irmãos, olha só. Texto base. Deixa eu ver aqui. Não é isso não. Eu acho que tem algum problema aqui. Houve um erro aqui. Não. Deixa eu olhar aqui. Muito bem. Deus opera em mim o querer, o realizar e o caminhar. Isso é diário na nossa caminhada com Deus, cada novo dia. Mas muito bem, vamos lá, vamos abrir. Coloca aí, Vinícius, para nós o primeiro verso. É da Bíblia, Filipenses 1:6. Na nova versão transformadora que ele vai projetar aqui para os irmãos na igreja e vai projetar para você. Muito bem. Então, é o seguinte. Olha só. O que Paulo fala? Antes de nós lermos, eu quero que você feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, porque nesta noite a Tua palavra está aberta. Nós queremos que ela fale aos nossos corações. Fale com o Teu poder, Senhor. Fale de maneira poderosa. Cada um daqueles que estão aqui nesta noite, Senhor. Que ela penetre fundo em cada coração. Nós suplicamos por Jesus. Amém. Muito bem. Olha só. O que Paulo está falando aos filipenses, não é? Olha lá. Tenho certeza de quê? De que aquele que começou a boa obra em vocês. Quem foi que começou a boa obra em nós? Quem? Deus, o Espírito Santo, foi Jesus Cristo? Olha lá. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Olha que mensagem. Hoje nós vamos mergulhar fundo nesse verso. Eu quero repetir. Repitam comigo. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, Ele irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. Esse é o primeiro verso. Então, Ele começou a boa obra em sua vida, em minha vida, na nossa vida. O outro verso está em Filipenses 2, o verso 12 e o verso 13. Olha lá. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, e ainda mais importante que o façam, trabalhem com afinco a sua salvação,
obedecendo a Deus com o quê? Com reverência e temor. Vamos para o verso 13. Vamos para o verso 13. O que ele vai falar no verso 13? Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Vamos lá. Nós vamos mergulhar agora nesses 2 versos e entender qual foi a mensagem de Paulo para cada um de nós. Primeira coisa que nós temos que saber: Filipenses é uma carta escrita por Paulo na prisão. Já preguei alguns sermões aqui falando que Paulo foi preso 2 vezes lá. A primeira vez ele foi preso, ficou numa casa em Roma, as pessoas podiam visitar, ele escrevia cartas, mas a segunda vez ele ficou na prisão. Então aqui, quando ele escreve o livro de Filipenses, ele está na prisão. Ele está limitado fisicamente. Por quê? Porque ele está preso, ele não pode sair, não pode viajar. Então, mas a fé dele está viva. Ele continua vivo na fé, confiando. Ele escreve a uma igreja querida, parceira do Evangelho, e quer afirmar 2 coisas no coração deles. O que Paulo quer nessas 2 mensagens que eu coloquei aí? Qual é o propósito de Paulo? O que ele deseja? 2 coisas. Vamos entender. Quero que vocês me acompanhem para vocês entenderem essas 2 mensagens que Paulo quer transmitir nesta noite para você que está nos acompanhando. Primeira mensagem que Paulo quer transmitir nesta noite é que Deus não abandona a obra que começou na sua vida, meu irmão. Ele não abandona, ele não esquece de você, ele continua firme. Deus não abandona a obra que começou em você, em mim, em nós. E que obra é essa? Qual é essa obra? Qual é essa obra que Deus começou a realizar em mim e em você? Que obra é essa? É a obra da salvação. E a salvação, ela acontece em 3 tempos, em 3 momentos, em 3 etapas diferentes. Vamos lá, eu quero que vocês interajam comigo. Qual é o primeiro momento da salvação? Como é que é chamado o primeiro momento da salvação? Vamos lá? O primeiro momento da salvação é chamado de justificação. Quando nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Primeiro momento da salvação. Segundo momento, santificação. É um trabalho que vai durar a vida toda. E o último momento do processo da salvação é chamado de glorificação. E vai acontecer quando? Quando Cristo voltar e nós subirmos, formos glorificados, seremos transformados em um corpo espiritual. Muito bem. Primeira mensagem de Paulo: Deus não abandona a obra que começou em você. E 2026 está aqui e nós vamos continuar sendo trabalhados pelo poder de Deus. Segunda mensagem que Paulo quer trazer para nós hoje, nesta noite. Essa certeza que Deus, ele não abandona a obra que começou em nós, ela não gera passividade. O que é passividade? A gente ficar quieto, parado. Não. Ela gera cooperação. Você precisa cooperar com o Espírito Santo nessa obra. E aí, tem uma coisa que é bacana, que é interessante. Sabe qual é? Não é Deus ou eu. Olha só. Não é Deus ou eu. Não é. É Deus em mim e eu com Deus. Deus em mim e eu com Ele. É um trabalho de parceria. Você já passou por uma construção e essa construção ela ficou parada?
Começaram a construir e ela ficou parada há algum tempo. Como é que fica dentro da construção? Enche de mato, começa, né? Nós temos um pedreiro aqui, começa a chuva, o sol, os efeitos, não é? Tudo era lindo no início, o alicerce, as paredes subindo, e depois parou tudo. Chove dentro, a ferrugem vai tomando de conta. O que era para ser uma casa vira uma ruína. E o triste, todo mundo sabe que ali tinha futuro, não é? Era para ser lindo, mas não finalizou, mas parou. Por que eu estou trazendo essa ilustração? É a minha vida, é a sua vida, meu irmão. Às vezes, nossa vida espiritual fica parecida com uma construção que parou. Começamos com fervor, com ânimo, com promessas, com lágrimas, com emoção, mas com o passar do tempo, falamos que vamos renunciar tudo por Deus, mas em algum ponto a gente trava. Vem a culpa, vem o cansaço, vem as recaídas, as frustrações, e nasce um pensamento perigoso. Sabe qual é o pensamento mais perigoso que passa pela nossa cabeça? Eu não vou mudar, eu não consigo, eu tenho que mudar sozinho. Já pensou? Que coisa! E aí, eu quero fazer essa pergunta para você. Será que já aconteceu isso na sua vida? Acontece na vida de muitas pessoas. E hoje o Espírito Santo veio demolir 2 mentiras. Sabe quais são as 2 mentiras? Vamos lá. Lá no texto de Paulo, de Filipenses 1:6 e também 2:12 e 13, Paulo olha para a igreja e diz para a igreja, sabe o quê? Estou plenamente certo. Não é um palpite, não é uma convicção, é uma certeza. O quê? Estou plenamente certo que aquele que começou, Lédina, a boa obra, ele vai terminar essa boa obra. E eu pergunto para você, que boa obra é essa? É a construção do nosso caráter, preparando-nos, moldando-nos, para nós estarmos em pé naquele dia que Cristo vai voltar. Esta é a boa obra. Agora eu vou mergulhar mais fundo nisso. Deus começa a boa obra. Ele começa em quem? Em você. Começou em mim a boa obra. Aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai continuar? Vai. Quando ele subiu, ele falou, eu vou para o Pai, mas vou deixar com vocês quem? O Consolador. E quem é o Consolador? O Espírito Santo. A obra que Deus começou, ela não vai na força, ela começa na graça que nos cobre. Começa na iniciativa divina. Ele fala assim, eis que eu estou à porta e faço o quê? Bato. Então a graça, ela vem e nos alcança, ela vem e nos cobre. E essa boa obra, ela não veio, ela veio com um projeto de Deus. Ele vai continuar, ele vai finalizar. É o primeiro aspecto. Vamos lá. Ellen White fala, sabe o quê? A gente acha assim, não, eu não vou mudar, eu não vou conseguir, eu sou muito errado, eu sou muito pecador, eu não tenho jeito. É um pensamento negativo. Satanás quer isso na nossa cabeça, para a gente desistir. Mas sabe o que Ellen White fala? Ela fala assim, ó, a santificação, ela fala isso em vários livros, e ela repete várias vezes. A santificação não é obra de um momento, de um dia, mas de uma vida toda. Está no livro Atos dos Apóstolos. O que isso quer dizer? Que a santificação é obra de uma vida toda. Cada manhã,
cada novo dia, você, eu, nós precisamos nos render ao Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui. Esse dia de hoje eu consagro a Ti. Eu quero o Teu Espírito, Senhor, para me guiar, para me conduzir, para me transformar, para moldar o meu caráter. Se você caiu, isso não prova que Deus te largou. Prova que você precisa, sabe de quê? Se render de novo. O que é se render de novo? Se entregar de novo, se entregar mais. Senhor, estou aqui, me alcança, me transforma, me carrega, me dá forças para avançar. Então, quando você cai, quando eu caio, isso prova que você precisa se render mais, se entregar mais. Pare de medir a obra de Deus em você por um dia ruim. A gente mede a obra de Deus por um dia que não foi bom, teve muito problema. Se ajoelhe e clame ao Senhor: Senhor, eu quero o Teu poder, eu quero a força para continuar avançando. A pergunta não é: você tropeçou? Não é essa a pergunta. A pergunta é: você vai voltar para as mãos do oleiro hoje? Vai voltar? E o que é que o oleiro faz conosco? O que é que ele faz? O que é que ele faz, Zacarias? O que é que o oleiro faz? Lédina. Ele pega aquele vaso quebrado e remodela, restaura, deixa novamente perfeito. Então, cada noite você tem que se jogar aos pés do Senhor, nas mãos do oleiro, e falar: Senhor, eu estou aqui hoje. Eu estou quebrado, eu estou em pedaços, eu estou em frangalhos. Mas, Senhor, em Tuas mãos tem restauração, tem cura, tem transformação. E eu quero as Tuas mãos na minha vida para me modelar. Mas alguém pode pensar assim: então, se Deus começou, eu posso relaxar, sim ou não? Posso relaxar, não? Tenho que manter o quê? A vigília, manter alerta. E é aqui que Paulo dá o equilíbrio. Sabe o que é que Paulo fala? Aí nós vamos para o tópico 2. O primeiro tópico é o quê? Olha só o primeiro tópico. Deus começa a boa obra. Agora o segundo. Mas, o segundo tópico, eu desenvolvo essa boa obra com serenidade. Não é uma parceria, não é um equilíbrio. Eu e Deus juntamente comigo. E o que acontece isso? Olha só, lá no verso de Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. O que é isso, hein? Desenvolver a vossa salvação. O que é isso? O que é desenvolver a salvação? Paulo aqui usa uma expressão forte, que é tremor, temor e tremor. No original grego, a palavra temor, o que representa? A palavra grega é phobos, temor. E a palavra tremor no grego é tromos. Temor é phobos e temor é tromos. Paulo não está repetindo a mesma coisa, não. Ele está intensificando e equilibrando o sentido. E o que representa temor? Vocês sabem o que representa temor? Temor representa reverência, respeito santo, consciência da grandeza de Deus. Isso é que é temor. Reverência diante de Deus, respeito profundo pela santidade divina, cuidado para não tratar as coisas espirituais de qualquer jeito, com banalidade, com superficialidade,
de maneira relaxada. Então, temor é a atitude de quem diz: Deus é santo. Senso de fragilidade. Deus é santo, e isso é sério. Eu não brinco com a graça, porque a graça me alcançou, mas eu tenho que ser íntegro, tenho que ser honesto, tenho que avançar caminhando ao lado do Senhor. A palavra tremor vem do grego tromos. Sabe o que quer dizer a palavra tremor? Quer dizer humildade, quer dizer senso de fragilidade, seriedade, prática diante da responsabilidade. Humildade, dependência de Deus, sobriedade, porque sei que posso cair se confiar em quem? Em mim mesmo. Então, olha só, é como se eu dissesse assim: eu caminho com cuidado, porque sou frágil, preciso de Deus para obedecer. É a consciência que nós necessitamos de Deus. Então, e como é que se juntam essas duas ideias? Temor e tremor. A palavra temor, o foco é em Deus. E a palavra tremor, o foco é em mim. Eu sou limitado, eu preciso depender de Deus. E o temor, foco em Deus. Ele é santo, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é digno, Ele é soberano. E eu tenho que me curvar, eu tenho que me render, eu tenho que me entregar e permitir que Ele me guie e me conduza. Sabe qual é o resultado dessas duas palavras, temor e tremor? Obediência séria, humildade e dependência de Deus. Sem presunção, sem ansiedade. Como é que a gente pode guardar na mente essas duas palavras? Temor é reverência, como eu vejo Deus. Tremor é humildade, como eu me vejo perante o trono do Pai Celestial. Que bacana, hein? Vamos avançar. Agora vamos lá. Agora nós vamos para o terceiro aspecto de hoje, o terceiro tópico. Deus opera o querer e o realizar em minha vida. Olha lá. Olha o que o verso fala. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Ele que nos guia, é Ele que conduz. Portanto, o Espírito Santo não trabalha só no comportamento, não. Isso é interessante. Quando eu estava preparando, eu fiquei pensando, olha que coisa fantástica. O querer, o que é o querer? São as nossas motivações, são os nossos desejos, são as nossas inclinações. E o Espírito Santo vai trabalhar para mudar isso na nossa vida. Tudo que tem errado, as motivações, os desejos errados, pervertidos, e as inclinações para o mal, o Espírito Santo vai trabalhar e vai mudar isso. E o realizar é a prática. Na faculdade, eu fui professor universitário há muito tempo, tem a teoria e a prática. No curso do direito, né, Lédina? Tem as matérias teóricas, mas você vai exercitar, colocar na prática. Para quê? Para você aprender mais, para você solidificar os conhecimentos. O realizar é a capacidade prática que nós temos, é a força para obedecer, para fazer, para realizar. E o verso fala, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer, a vontade, as inclinações, como realizar. Ele muda as nossas vontades, muda as nossas inclinações e nos leva para viver na plenitude do Espírito, praticando, agindo, fazendo as coisas boas. Olha o que Ellen White fala. Não temos nada a temer quanto ao futuro. Olha o que ela fala. A menos que nos esqueçamos da maneira como o Senhor nos tem guiado. E como é que Ele nos tem guiado? De maneira firme, de maneira segura. Ele é fiel, Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai amoroso. Ele cuida de nós.
Nós precisamos confiar que Ele cuida e vai nos transformando com o poder do Espírito Santo. O quarto tópico, para fechar, a harmonia em tudo isso. Eu coopero com Deus e Deus completa a sua obra na minha vida. Olha que fantástico, Ledna. Olha só, Deus começa a obra na nossa vida de nos moldar, de nos transformar. E aí, o que acontece? Eu vou cooperar com Ele. E quando eu coopero com Ele, Ele vem e completa a obra. Ele vai finalizando a obra da santificação, da purificação, moldando o meu caráter, moldando as inclinações erradas para colocar novas inclinações. Eu desenvolvo, Efésios 2:12, porque Deus opera. Deus opera para que eu desenvolva. E tudo caminha para o mesmo final. Há de completar a boa obra até a volta de Jesus. Qual é a boa obra? Preparar o nosso caráter para nós estarmos em pé. Olha só, e agora eu quero finalizar dizendo o seguinte. Hoje Deus trouxe para você um evangelho completo. Deus começou a boa obra. Você não é um caso perdido. Portanto, você tem que levar a sério. Desenvolva com reverência, com amor. Aceite trabalhar com Deus, porque Ele está moldando o seu coração. Deus opera. Você não luta sozinho. Então nós estamos começando 2026. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos. Deus está trabalhando conosco, ao nosso lado, em parceria. Não é culpa que transforma. É o Espírito Santo que transforma. Mas o Espírito Santo não habita uma vida onde Cristo é o visitante. Não. Ele habita uma vida onde eu falo, Senhor, habita na minha vida. Senhor, Tu és o meu Deus. E olha, quem começou e parou no meio da obra, começou bem. Esfriou, travou, desistiu. Quem está tentando sozinho é porque está cansado, está frustrado, está achando que o fardo é muito pesado e não tem condições mais de avançar. Quem está sem vontade, a alma está seca e o coração está dividido. Mas amém, glória ao Senhor. Quem está firme, está confiante, está dizendo, Senhor, vive em mim, Senhor, habita na minha vida, habita no meu coração. Eu quero andar contigo cada dia, cada manhã, estudando a lição, fazendo devocional com a minha família, tendo o altar da família de manhã, o culto familiar, à noite. Você, minha irmã, você, meu irmão, você é o sacerdote do lar, sacerdote da família. Se não é o sacerdote, você é a sacerdotisa da sua família, que levanta o altar. Se você está sozinho, você levanta o altar sozinho para a sua vida hoje. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a mensagem de Deus para cada público hoje? Para o primeiro grupo, você que começou bem, mas parou no meio, sabe qual é a mensagem de Jesus para você hoje? Deus diz para você, presta bem atenção, você, quantos por cento aí? Quantos por cento? 7% que parou no meio. O Senhor vai falar, sabe o que para você? Eu não terminei com você. O Senhor está dizendo, meu amigo, Deus está dizendo, eu não terminei com você. Eu vou continuar, eu vou terminar a obra, eu vou completar a obra que eu terminei na sua vida. E hoje é noite de recomeço, de dizer, Senhor, eu estou aqui.
reinicia, recomeça a boa obra que você começou na minha vida. Você que está tentando mudar sozinho, está cansado, quantos por cento? 16%, é muita gente. Olha, o Espírito diz, sabe o que para você? Pare de lutar sem mim. E tem que fazer, sabe o que? Renda-se. Pare de lutar sozinho, pare de lutar sem o Espírito Santo. E renda-se, se entregue, se permita ser guiado, ser conduzido pelo Espírito Santo hoje. Você, meu irmão, aí 16% dos que marcaram, não lute mais sozinho. É tão maravilhoso quando a gente sente o Espírito Santo nos guiando, nos conduzindo, abençoando. Eu viajei para São Paulo, passei mais de uma semana. Tudo que eu tinha planejado para fazer, eu não consegui fazer não. Eu fiz mais do que eu tinha planejado. O Espírito Santo me deu vários presentes, várias alegrias. Ele entregou muito mais. E é assim que Ele faz com aqueles que servem a Ele. Ele guia, Ele conduz, Ele abençoa. Será que não vai ter problemas? Vai haver problemas, vão haver dificuldades, obstáculos, mas Ele está contigo, meu irmão. Então hoje, renda-se, diga: Senhor, eu estou aqui, me guia, me conduz, a minha vida te pertence, eu quero ser guiado por Ti, Senhor, eu confio no Teu poder. E para você, que sente, que nem vontade tem, que está fraco, que está cansado, que o fardo é muito pesado, Deus diz para você hoje, sabe o que? Eu opero até o seu querer. Vou repetir, quantos por cento é? Quantos por cento? 9, eu opero até o seu querer. E mais, traga a sua fraqueza como matéria-prima do milagre. Traga a sua fraqueza, e Deus vai fazer um milagre na sua vida grandioso e transformador. Ele vai mudar o seu querer, vai mudar a sua vontade. Ele vai continuar e vai concluir a boa obra na sua vida. Hoje o Espírito Santo quer fazer você dizer, diga comigo agora, vamos lá. Eu coopero, repitam, eu coopero. Repitam comigo, eu me rendo. Repitam, eu me rendo. E por último, eu quero ser transformado. Amém? Mesmo aqueles, e para aqueles que estão firmes e confiantes, o Espírito de Deus fala: eu estou contigo, eu vou te encher de poder, eu vou te dar força, eu vou te dar energia, motivação, e eu vou te transformando cada novo dia. Não é maravilhoso isso? Não é bênção? Olha só. E o que é rendição? Rendição é Deus operando. E o que é cooperação? É eu desenvolvendo e contribuindo com a obra do Senhor Deus. E para finalizar, eu quero dizer, preste bem atenção. Deus começou o quê? A boa obra. Deus está operando o quê? A boa obra. Deus vai completar o quê? A boa obra na sua vida, na minha vida. Mas hoje Ele quer o quê? A sua entrega e a sua cooperação. Eu vou trabalhar com o Senhor, eu vou me render e deixar que Ele opere na minha vida. 2026, meu irmão, minha irmã, se apresenta para você e para mim. Pode ser o ano mais fantástico da sua vida, porque você vai caminhar com Deus cada manhã, cada novo dia. Você vai levantar e vai dizer: Senhor, eu estou aqui,
eu me rendo a Ti hoje. Eu permito que Tu conduzas a minha vida. A minha vontade, Senhor, Te pertence. Olha só que coisa maravilhosa. A minha vontade Te pertence. Eu quero o poder do Espírito Santo para me guiar e para me conduzir, para retirar o que não presta, para mudar a minha vontade, para mudar as minhas inclinações, para mudar os meus desejos. E eu quero fazer uma pergunta: o Senhor transforma? Ele muda? Ele restaura? Ele implanta novamente um novo coração, novas vontades? Você tem que dizer sim ao Senhor. E vamos orar agora. Estamos aqui, Senhor, nessa primeira semana de 2026. Alguns estão tristes porque pararam. Outros estão tristes porque fraquejaram, porque caíram. Outros estão cansados e desistiram da jornada. Mas nesta noite, Senhor, o Teu poder, o Teu Santo Espírito diz: venha, filho, eu quero te conduzir, eu quero te guiar, eu quero te abençoar, eu quero continuar a obra que eu comecei na tua vida. Vem, me aceita, se rende a mim, e eu irei fazer a boa obra, eu irei concluir antes que Cristo volte para nos buscar. E aqueles que estão firmes, confiantes, que alegria poder continuar avançando rumo à eternidade. Nesta noite também eu quero colocar perante o trono do Senhor cada um dos pedidos que foram colocados aqui. E nós vamos estar orando para que Deus, na sua soberana vontade, realize esse propósito grandioso na vida de cada um dos irmãos. Toma, Senhor, em tuas mãos, cura, restaura, liberta, transforma. Em teu nome há poder, Jesus Cristo, e nós cremos que nós ao teu lado nós seremos vencedores, nós iremos vencer, nós somos vitoriosos ao teu lado, porque a força vem de ti. Enche-nos com teu poder, toma-nos em tuas mãos no restante desta semana. Nós suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.